Olá pessoal, na aula de número 7 nós vamos trabalhar com sistemas mecânicos em rotação. Assim como nos sistemas mecânicos em translação, a gente também vai ter aqui os mesmos componentes representados, só que agora o sistema está, em vez de estar se deslocando, por exemplo, em um eixo, ele está deslocando no caso, o seu ângulo, tá? Em torno, por exemplo, pode ser em torno de um ponto, tá? E a gente vai ter também mola, amortecedor e o momento de inércia, tá? J. O amortecedor pode ser, por exemplo, um mancal que segura um eixo de uma máquina rotativa, por exemplo, tá? E assim a gente consegue determinar as mesmas relações que a gente tinha para o sistema mecânico em translação para o sistema mecânico em rotação. Por exemplo, uma relação entre torque e velocidade angular, a gente vai ter o torque, a gente vai ter aqui uma constante, né, que vai multiplicar, tá? Vai ser uma constante K também, integral de 0 a t, que é o intervalo que a gente está interessado em analisar esse sistema. Velocidade angular é ômega, tá? Para o amortecedor, tá, para o sistema mecânico de rotação, a gente vai ter também o comportamento similar a de um resistor, tá? Vai ser proporcional a D, que vai ser o coeficiente de amortecimento, vezes ômega t. E a inércia? E a inércia vai ser J derivada de ômega t dt, tá? É o equivalente a massa vezes aceleração para o sistema mecânico em translação. Em termos do torque e deslocamento angular, a gente vai ter K ômega t, o torque aqui vai ser D derivada, agora é do deslocamento angular, em vez de velocidade angular, né? Aqui é θ também, tá? E aqui, por último, a gente tem o torque, vai ser J segundo a derivada do deslocamento angular em função do tempo. E a gente poderia ter também, em termos de impedância, essas relações aqui no domínio da frequência. Seria o torque sobre o ângulo, vai ser uma constante K. O torque sobre o ângulo vai ser D vezes S, tá? E o torque aqui sobre o ângulo vai ser, no caso, JS ao quadrado. Tá, então a gente pode proceder para fazer a modelagem de um sistema mecânico em rotação a partir das equações que relacionam torques e velocidades angulares ou torques e deslocamentos angulares. A gente já tem o que a gente precisa, tá? A gente vai pro tipo de sistema que a gente vai modelar, tá? Por exemplo, exemplo 1, imagina que eu quero encontrar uma relação entre θ2 e o torque de entrada, tá? Eu estou exercendo, por exemplo, um torque nesse sistema aqui, ó. Veja que esses quadradinhos aqui marcados, eles representam mancais cortados, tá? Para a gente poder visualizar o que tem dentro, que é um cilindro, tá? Ele tem dois momentos de inércia, por quê? Porque a gente pode ter materiais diferentes, por exemplo, formando esse corpo, tá? Então, o torque que ele é aplicado à esquerda aqui, ó, T, ele vai ter um deslocamento angular em relação ao momento de a massa inercial, né? J1, tá? O momento de inércia. E vai ter um deslocamento θ2 em relação ao momento de inércia J2, tá? E a gente pode modelar esse dispositivo aqui da seguinte maneira. Ó, a gente tem dois pontos fixos aqui lateralmente. A gente tem aqui
os mancais que têm coeficientes de amortecimento D1 e D2, aqui, tá? E J1 e J2 é como se estivessem unidos por uma mola K, de constante K, tá? Dessa constante elástica, tá? Porque, lembra, ó, se é um corpo que ele está submetido a uma rotação, e se são massas que vão resultar em momentos inerciais diferentes, tá? No caso, se a gente olhar para cá, né? Ó, a gente aplica um torque onde a gente tem J1, o J2 vai se opor ao movimento por conta desse torque, tá? E essa oposição é modelada aqui pelo efeito de uma mola, tá? E porque a gente está pensando no seguinte, ó, olha aqui a palavrinha, ó. Vou até circular aqui, ó. A gente está exercendo com esse torque uma torção nessa barra, entendeu? Como a gente está torcendo essa barra com esse torque, por exemplo, se são momentos de inércia diferentes, então, a partir dessa torção, né, é como se a gente estivesse armazenando energia aqui no centro, tá? De modo a, quando a gente cessa o torque, vai existir uma força tentando restabelecer o formato original desse corpo, tá? Então é por isso que, por essa explicação que a gente tem esse modelo dessa mola bem aqui, tá? Então veja, a gente pode proceder da mesma maneira do que a gente fez com o sistema mecânico de translação, mas agora digamos que eu vou olhar esse sistema daqui, nessa direção. Por que eu digo isso? Porque se você olhar daqui, ó, da direita para a esquerda, se a gente olhar de frente, ó, e fazer em corte esse momento de inércia, ó, eu estou enxergando esse torque T no sentido horário, tá? O que difere se eu estiver enxergando desse lado, ó. Se eu estiver enxergando desse lado aqui, vai ser o contrário. Eu vou estar enxergando um torque no sentido anti-horário, tá? Então a gente precisa definir definir uma convenção para a gente fazer essa modelagem. Então, assim como a gente fez... deixa eu aumentar esse... diminuir essa bola aqui, tá? Para que a gente possa desenhar melhor isso aqui, ó. Eu tenho aqui o torque, tá? Sendo aplicado no sentido horário. Aí a gente tem as forças que vão atuar a impedir esse movimento, mantendo a massa inicial J2 fixa, tá? Aí quem são as forças que vão impedir esse momento, momento não, né? Vão impedir esse deslocamento θ1, vão se opor a esse deslocamento. Ó, então eu vou desenhar a setinha no sentido contrário. Tá, vai ser uma força relativa a D1. Então vamos lá, D1 derivada de θ1 dt, ok? Pra gente, como ficou feio isso aqui, eu vou colocar d θ1 ponto, tá? Sendo que esse ponto representa a derivada em função do tempo. A gente tem também a constante da mola aqui no sentido anti-horário, tá? Que vai ser k θ1, ok? E no outro sentido, ó, se a gente pegar agora no mesmo desenho, né? Isso aqui é para J1, tá? Aqui é J1, ok? Nós temos aqui, ó, se a gente manter J1 parado e tentar girar J2, o que é que vai acontecer? Que através dessa mola K2 a gente vai exercer... Espera aí que agora eu fiz errado aqui, tá? A gente vai exercer uma força no mesmo sentido do torque. E essa força vai ser K θ2, tá? Essas são as forças que estão atuando aí nessa massa aí, nesse momento de inércia J1, né? Então a gente pode escrever a equação para isso aqui, ó. Assim como a gente tinha a segunda lei de Newton para o sistema de translação,
A gente vai ter o somatório aqui das forças atuando nesse sistema, a força resultante. Isso aqui vai ser igual, ao invés de ser massa vezes aceleração, vai ser momento de inércia vezes velocidade, a aceleração, no caso angular, né? Essa é a segunda derivada do deslocamento angular, tá? E quem é essas forças que estão atuando? Ó, veja, a favor do movimento a gente tem o torque. A favor do movimento a gente tem K θ2. E contrário ao movimento, a gente tem D θ1. Eu vou deixar aqui de novo assim, que eu já... Aqui tem mais espaço, né? Menos K θ1. Tudo isso aqui em função do tempo. Então, rearranjando, a gente tem segunda derivada do deslocamento angular mais D, primeira derivada do deslocamento angular, mais K, aqui é K, né? K θ1t menos K θ2t vai ser igual ao torque aplicado. E se a gente quiser agora modelar J2, né? Um momento de inércia aqui em J2. Veja que aqui não vai ter torque diretamente aplicado a ele, mas a gente tem aqui, ó, a gente pode fazer diretamente, aqui é θ1, tá? Vou colocar de vermelho, que aqui tem vermelho. θ2t dt ao quadrado, aqui está faltando um J1, né? Vamos colocar aqui de vermelho, porque isso aqui está em vermelho, então aqui é J1. Então aqui a gente vai ter J2, tá? Mas, veja que aqui é D2, ó. Aqui eu não coloquei, mas aqui é D1, né? Aqui é D1, aqui é K. Tá. D2 e a gente tem derivada de θ2t dt mais K θ2t menos K θ1t vai ser igual a zero. Então tá aqui o nosso sisteminha para a gente fazer a nossa relação entre essas duas coisas aqui, pode ser no domínio da frequência, né? Certo? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Como é que a gente pode fazer isso aqui para resolver? Vamos, enquanto isso, abrir aqui o MATLAB, tá? Porque é mais fácil da gente, de novo, né? A gente faz isso aqui, vamos escrever isso aqui de maneira simbólica, tá? A gente faz de maneira simbólica e depois a gente vai obter a relação entre o ângulo e o torque. Tá? Então a gente precisa aqui J1 e J2, que são os momentos de inércia, D1 e D2, que são os coeficientes de atrito, no caso relativo aos mancais. A gente tem K, a gente tem aqui, eu vou colocar aqui θ2, tá? E tem um T. Ok? Não pode esquecer da variável aqui S, tá? Por quê? Se a gente aplicar aqui a transformada de Laplace, ó, vou fazer direto aqui, ó. Ó, vai ficar J1S ao quadrado θ1S mais D1S θ1S mais K θ1S menos K θ2S vai ficar igual a T de S. E embaixo a gente tem J2. Aqui seria para deixar mais organizado. Vamos lá. J2S ao quadrado θ2S mais D2S θ2S mais K θ2S menos K θ1S. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, aqui a gente pode... Ó, a gente já tem as variáveis aqui colocadas. Vamos definir aqui uma matriz A. Ó, isso aqui é J1,
vezes S ao quadrado mais D1 vezes S mais K. Ok? Isso aqui é um elemento e o outro elemento aqui é menos K. Na linha embaixo a gente tem menos K, tá? E a gente tem de novo esse parêntese aqui, só que em função de J2 e D2. Ó, tá aí o nosso sisteminha, tá? E agora vamos colocar a AT, vou chamar de AT. A gente concateta 2, então a gente vai pegar aqui todas as linhas da primeira coluna e vai colocar um vetor aqui, que vai ser T e 0. Ó, isso aqui é para calcular θ2 pela regra de Cramer. Então, a gente vai ter aqui que θ2 vai ser igual ao determinante de AT dividido por determinante de A. Ó, e vamos ver aqui, ó, pretty θ2, ó. Então tá aí a nossa relação, ó, que está multiplicando por K. Então a gente pode fazer aqui, ó, G igual a θ2 dividido por T. E assim a gente tem a função de transferência que relaciona um ângulo θ2 e relaciona a entrada do torque, tá? Veja que aqui ó, S é a quarta, ó, J1, J2, S é a quarta, mais vai ter D1, J2 mais D2, J1. S é o cubo, mais D1, D2, mais J1K, mais J2K, S é o quadrado, mais D2K, mais D1K, S. Ó. Então, assim a gente tem a nossa função de transferência que relaciona isso. Tá? Aí, agora a gente pode dar continuidade, tá? Na nossa aula, a gente já fez aqui isso aqui. Agora vamos analisar sistemas com engrenagens. Tá? Ainda a gente ainda está trabalhando com sistemas em rotação, né? Ó, se eu tenho duas engrenagens, essas engrenagens estão feião nos dentes, né? Ó, desenhar uma mais bonitinha aqui. Ó, imagina que esses dentes aqui tão bacana aqui, isso representa aqui engrenagens. Ó, R1 e R2 são os raios, tá, da circunferência primitiva dessa engrenagem, tá? E a gente tem um torque esse torque θ1 aqui, tá? Ele produz um deslocamento, torque T1, né? Ele produz um deslocamento angular θ1. E esse torque ele vai ser transmitido para essa engrenagem para uma outra engrenagem, tá? E aqui nessa outra engrenagem, a partir desse torque T1 deslocamento θ1, a gente vai ter um torque T2 deslocamento θ2, tá? E para que isso serve, né? Porque a gente pode ter determinados sistemas, a gente se beneficia dessa conversão, tá? A partir da relação das engrenagens, né? Por exemplo, a relação entre o número de dentes da engrenagem. Ou a relação entre um ângulo θ2 e um ângulo θ1. Tá? Porque, por exemplo, numa bicicleta, você tem um torque maior, tem uma determinada marcha, você tem um torque maior e uma velocidade menor, serve para você subir uma ladeira. Aí, se você está numa linha reta andando de bicicleta, você não precisa de um torque grande, então você muda a marcha para ter um torque menor e uma velocidade maior. Então a gente consegue fazer isso através de engrenagens, assim como a gente consegue também, através de engrenagens, modificar um movimento, por exemplo, de um sistema que está se deslocando num eixo para ele se deslocar em outro. A gente consegue fazer isso também. Converter um movimento circular em um movimento linear. E a gente consegue fazer várias coisas através do uso de engrenagens. Mas o que é interessante a gente saber aqui é que a gente pode, se a gente considerar que isso aqui é linear, né, e aproximado, quer dizer que não tem folgas entre os dentes aqui quando a gente liga
duas engrenagens. Está muito feia essa engrenagem aqui, mas pensa que isso aqui são duas engrenagens. Na vida real, vão existir folgas aqui, tá? E essas folgas vão fazer com que esse deslocamento tenha que ter um deslocamento angular aqui mínimo para que você tenha um deslocamento angular aqui na outra engrenagem, tá? Mas a gente vai considerar aqui que a gente não tem folgas nesse sistema. Dessa forma também a gente pode dizer que o seguinte, um deslocamento tá o percurso ao longo da circunferência da engrenagem vai ser o raio vezes o deslocamento, tá? E aqui, se você tem um raio pequeno e você aplica um torque, você vai ter um ângulo grande. E no outro lado aqui na engrenagem maior, você vai ter um raio grande em relação ao raio pequeno, tá? E o deslocamento angular vai ser menor. E a gente pode dizer aqui que a circunferência que vai ser percorrida ao longo da circunferência primitiva, né, que é o que é utilizado para fazer os cálculos dos parâmetros das engrenagens, vai ser a mesma, tá? E a gente pode dizer então que θ2 aqui vai ser igual a R1 sobre R2 θ1. E a gente pode dizer que isso aqui, como o raio ele é função também do número de dentes, quanto mais dentes tem nessa engrenagem, o raio vai ser maior. Então a gente tem isso aqui, θ1. Tem essas duas relações, tá? Então, e o torque, né? Se a gente vê o trabalho de um sistema de translação, né, é força vezes deslocamento, ou a energia que um sistema que ele tem armazenada, que ele pode utilizar, é força vezes deslocamento, né, em Joule, por exemplo. E para o sistema em rotação, a força vai ser o torque, tá? E o deslocamento vai ser o deslocamento angular. E se a gente assume que essas engrenagens elas não armazenam nem dissipam energia, ou é a mesma coisa que dizer que é desprezível a quantidade de energia que é armazenada nessas engrenagens ou dissipada, a gente tem que T2 vai ser igual a θ2 sobre, ou θ1, né? θ1 sobre θ2 vezes T1, que é a mesma coisa que a gente ter aqui, N1 sobre N1 não. Vamos ver aqui nessa relação, θ2 é igual a N1 sobre N2 θ1, tá? Então, se a gente tem aqui, θ2 sobre θ1 sobre θ2 é igual a N2 sobre N1, tá? A gente tem isso aqui, θ1 sobre θ2 é igual a N2 sobre N1. Então, isso aqui é igual a N2 sobre N1 T1. Aí, se a gente sabe o número de dentes aqui ou se a gente conhece, sem saber o número de dentes certinho, mas a gente conhece essa razão, aí a gente consegue obter a relação entre o torque, se N2 for maior do que N1, o que vai acontecer com o torque que a gente aplicou? Vai aumentar, tá? E se a gente tem que N1 é maior do que N2, o torque ele vai diminuir. E aí você pensa, o que vai aumentar? A velocidade angular, tá? Se a gente tem N2 maior do que N1, a velocidade vai ser menor, a velocidade angular, tá? Porque o deslocamento angular é menor, tá? Em relação ao torque que é aplicado. Então, a gente pode fazer um exemplo agora, considerando o sistema mecânico em rotação, que a gente já analisou mais cedo na aula de hoje, consistindo num momento de inércia J de um determinado corpo em rotação. A gente tem um ponto fixo ao longo do qual, a respeito dele, que está sendo executado o movimento de
de rotação. E a gente tem aqui um amortecedor viscoso e uma mola. Tá? E aqui a gente tem, em vermelho, esses dois tracinhos aqui, imagina que eles representam duas engrenagens. E essas engrenagens, em vez de você estar enxergando elas, vamos lá fazer aqui de frente, imagina que você está enxergando ela de lado, presa aqui num eixo, por exemplo. Tá, e ela tá deslocando aqui, ó. Ela girando aqui esse eixo, tá produzindo movimento, tá? Então, vamos lá. Veja que aqui, como é que vai aparecer aqui θ2 em função de T1 e de θ1, né? Vamos lá, ó. O torque T1 vai produzir aqui um torque T2. Tá? Então, T2, ó, esse aqui variável no tempo, é igual a quanto? Tá, a gente já fez aqui no slide anterior, ó. T2 é N2 sobre N1. Opa, N2 sobre N1 vezes T1. Vezes T1 em função do tempo. Tá? E o θ2? θ2 aqui vai ser quanto? Né? θ2 vai ser, a gente já tem também. Tá? Ó, θ2 é N1 sobre N2, θ1. Ó, e agora vamos escrever a equação de movimento aqui, considerando essa parte aqui do sistema, tá? Ó, veja que agora a gente está olhando de frente aqui. Se eu estou olhando daqui desse lado, ó, a gente está tendo um torque aqui no sentido anti-horário, tá? E a gente tem aqui duas forças se opondo a esse torque. Vai ser D θ2 ponto e K θ2. Então a gente vai proceder logo para escrever a nossa equação diferencial, tá? Mais D derivada de θ2t dt mais K θ2t, isso tudo vai ser igual ao torque T2t. Mas imagina que eu quero a relação entre T1, tá? Eu não quero T2, eu quero θ1, tá? E eu quero também direto a relação aqui. Eu quero obter uma relação aqui, não é entre θ1 e θ2, no caso, entre T2 e θ2, tá? Se for entre T2 e θ2, ok. Mas eu estou aplicando um torque T1 que está produzindo um deslocamento angular θ1. Então, vamos proceder para obter aqui uma relação entre θ1 e T1. Entre o torque T1 e o deslocamento angular que é produzido por esse torque na primeira engrenagem. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou escrever da seguinte maneira. Esse sistema, essa equação diferencial aqui. Ó, quem é θ2t? Né? N1 sobre N2. θ1t mais D, a derivada aqui, θ2 é N1 sobre N2. θ1t mais K, N1 sobre N2, θ1t. Isso é igual ao torque T2, que é igual a N2 sobre N1, T1t. Veja que agora a gente pode, como isso aqui é tudo constante, né? Tá? A gente pode fazer agora o seguinte, vamos multiplicar ambos os lados da igualdade aqui por N1 sobre N2. Fazendo isso, a gente vai ter J N1 sobre N2 ao quadrado, segunda derivada de θ1t dt ao quadrado, mais D N1 sobre N2 ao quadrado,
derivada de θ1t dt, mais k n1 sobre n2 ao quadrado θ1t. Isso vai ser igual a T1t. Ou seja, aqui eu já tenho uma equação diferencial que representa esse sistema. E veja que é como se as engrenagens tivessem refletido, tá? Essa relação entre as engrenagens, ó, que relaciona aí o número de dentes. Como se tivesse refletido para o sistema, né? Para os elementos desse sistema que vão se opor ao movimento, tá? Essa formulinha aqui é a mesma coisa, essa fórmula aqui é a mesma coisa da gente fazer um sistema que eu tenho uma massa, uma mola e um amortecedor, e ele é um sistema mecânico em rotação, só que aqui eu tenho um momento de inércia N1 sobre N2 ao quadrado, aqui eu tenho D, N1 sobre N2 ao quadrado, e aqui eu tenho K, N1 sobre N2 ao quadrado. Tá? E eu estou aplicando bem aqui, eu estou aplicando um torque, né? O sentido, ó, tá? Eu estou aplicando um torque aqui e produzindo um deslocamento angular. θ1t. Ok? Ó, se você for fazer um equacionamento para esse sistema aqui, você vai ter a mesma equação que tem aqui em cima, tá? Então, assim, a gente fez algumas demonstrações de como fazer a modelagem do sistema mecânico agora em rotação, e também um exemplo quando a gente tem engrenagens nesse sistema, ok? Então é isso, pessoal, por esta aula, tá? E na próxima aula a gente vai fazer um modelo do pêndulo invertido. Até breve.